Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago para você, feita com todo capricho, com todo zelo, a correção da questão número 24 da prova da Unesp 2024, segunda fase, e o tema é função trigonométrica, questão muito interessante. Seja f de r em r, a função dada por f de x igual a 2 seno de 3x menos π sobre 3. No gráfico de f de x estão marcados os pontos P, Q e R. O ponto P localiza-se na interseção do gráfico de f de x com o eixo das ordenadas. Olha, o eixo das ordenadas é o eixo y, né? Q é o ponto do gráfico de menor abscissa positiva para o qual f de x é máximo. Então esse aqui, ó, máximo. O que é máximo? É quando a curva chega na altura máxima aqui, né? O ponto R localiza-se na segunda interseção positiva do gráfico de f de x com o eixo das abscissas, o eixo x, né? O segundo ponto aqui com o eixo das abscissas, abscissa, né? Eu uso esse macetinho, abscissa, para lembrar que o eixo das abscissas é o eixo x. A reta R passa pelos pontos Q e R, tá aqui a retinha, como se vê na imagem. E a primeira proposta, o comando da questão, é que se determine as coordenadas do ponto P. Até aqui, tranquilo, porque uma das coisas que a gente sabe é que o eixo vertical, o eixo y, o f de x aqui, ele intercepta o eixo x no ponto zero. Então eu sei que o x desse ponto aqui, olha, é zero. Eu vou lá, substituo na função o x por zero, onde era f de x, agora é f de zero, porque o x está na direção do zero. Igual 2 senos de 3x, agora vira 3 vezes zero, menos π sobre 3. Assim, f de x vai ser 2 seno de 3 vezes 0 é 0 mesmo, e f de 0 é 0 menos π sobre 3, continua menos π sobre 3. Então, f de 0 é igual a 2 que multiplica seno de menos π sobre 3. E quanto vale π sobre 3? É só lembrar que o π é 180 graus, dividido por 3, ele vale 60 graus. Então, como aqui tem um menos antes, menos 60 graus, menos π sobre 3 é igual a menos 60 graus. Para facilitar o entendimento, a compreensão aí, eu vou representar isso para você no círculo trigonométrico, fica bem mais simples. Olha, se a gente construir aqui um círculo trigonométrico, esse menos π sobre 3, que é menos 60 graus, ele vai rodar no sentido horário. Funciona assim, ó, se for no sentido anti-horário, ao contrário do que rodam os ponteirinhos do nosso relógio, a gente diz que é positivo, até porque está saindo para cima aqui, ó. Se for no sentido horário, igual rodam os ponteirinhos do nosso relógio, é negativo, porque está descendo. Então, menos 60 graus está na parte de baixo. E quanto que é o seno de menos 60 graus? O seno de 60 graus, pela tabelinha dos senos, cossenos e tangentes dos ângulos notáveis, né, aqueles que a gente usa mais, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, como seno é a variação subindo e descendo, a variação no sentido do eixo y, no quadrante de cima é mais, no quadrante de cima é menos. Então, isso aqui também vai dar um valor negativo. Olha, 60 graus deve estar mais ou menos por aqui, e ele chega no eixo y em menos raiz de 3 sobre 2, porque aqui tem um menos. Então, 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2. A gente cancela esse 2 com esse, porque esse está no numerador e esse no denominador. E a gente está multiplicando, então f de 0 vai ser menos raiz de 3, porque aqui eu cancelei, né? Então, aqui eu vou completar o par ordenado, 0 e menos raiz de 3, 0 para o x, menos raiz de 3 para o y. E a solução é que as coordenadas de P são 0 e menos raiz de 3. A letra B propõe o seguinte: determine o coeficiente angular da reta R. Aqui puseram um pouquinho mais de pimenta no molho. Primeiro a gente vai encontrar aqui as coordenadas desse ponto R. Esse ponto R eu já sei que o y dele é 0. Porque o eixo x corta o eixo y no zero, então a ordenada dele é zero. Já vou colocar aqui. Então agora eu pego a função inicial que foi dada, f de x igual a 2 seno de 3x menos π sobre 3, lá do início, e vou dizer que o f de x é zero, que o y é zero. F de x e y é a mesma coisa, então 2 seno de 3x menos π sobre 3 é igual a zero. Estou igualando o y a zero, porque o eixo x corta o eixo y na altura zero, e esse ponto está na altura zero. Se eu passar esse 2 para o segundo membro, ele vai dividido.
Então eu vou ter 0 dividido por 2, que continua 0, mudou nada. Agora, eu preciso saber em quais pontos da circunferência eu tenho um seno que vale 0. Vamos novamente para o círculo trigonométrico, né? No círculo trigonométrico, eu só tenho 2 pontos que o seno é 0 absoluto, que é aqui no 0, porque não subiu, não desceu. O que é seno? Seno é o deslocamento para cima e para baixo, seno subindo e descendo. O deslocamento no eixo Y. No ponto 0 não houve deslocamento nem para cima nem para baixo, nem positivo nem negativo. Outro ponto também é o ponto π. Veja que o π aqui está da mesma altura do 0. Então eu tenho 2 pontos aqui em que o seno é 0. Só que isso não quer dizer que é só 0 e π, não. Poderia ser π, 2π, 3π, 4π, 5π. Então eu vou dizer que o seno de 3x menos π sobre 3 é igual a seno de kπ. O que é kπ? É uma certa quantidade de π que pode variar. 0π, 1π, 2π, 3π, 4π. Como isso não está fechado aqui, por exemplo, a curva, veja que ela sobe e desce várias vezes e poderia continuar. Então a gente tem que colocar um k. A gente não pode falar que é só 0, só π. Mas certo é que se tem seno aqui e seno aqui são iguais, eu posso falar que essa parte 3x menos π sobre 3 é igual a kπ. E assim eu vou isolar o 3x e passar o π sobre 3 para o segundo membro. Ele estava negativo, vai positivo. Agora eu passo esse 3 aqui, ó, ele vai multiplicado por esse denominador e vai multiplicado por esse denominador, que vira 9. É como se eu passasse ele multiplicando. Aqui tinha 1 vezes 3, 3. Aqui tinha 3 vezes 3, 9. Agora, vamos supor que o k seja 0. Se eu colocar 0 no lugar desse k, ele desaparece com esse termo, porque 0 dividido por 3 é 0. Sobra π sobre 9. Só que esse ponto, ele é o segundo aqui, tá vendo? Olha, primeiro, segundo. Então aqui eu vou chegar no π, 1π. Vou usar o k igual a 1. Se o k for 1, eu venho aqui e substituo o k por 1. Se o k for 1, eu venho aqui e substituo o k por 1. Então vai ficar x igual 1π sobre 3 mais π sobre 9. Encontrando o menor múltiplo comum aí, π sobre 3 mais π sobre 9, tira o menor múltiplo comum, que é 9. 9 por 3 dá 3 vezes π. 3π, 9 por 9 é 1 vezes π. Π. 3π mais π, 4π sobre 9. 4π sobre 9, as coordenadas desse ponto que eu quero. Que o primeiro era esse. Então agora a abscissa desse ponto é 4π sobre 9. Aqui eu sei que esse ponto, ele está na altura quanto? Qual a altura desse ponto? É simples, ele é máximo, ele é o máximo dessa curva. E quando é que um seno atinge o máximo? Quando ele está na altura máxima aqui, ó, que é π sobre 2. Só que aqui tem 2 senos, por isso que eu pus um 2 aqui. A altura máxima do seno é 1, porém foi multiplicado por 2 aqui, então tem que dar 2. Mas quando isso acontece? Quando é que o seno é 1? Quando eu tenho aqui π sobre 2. Então 2 seno de 3π menos π sobre 3 é igual a 2. Aqui eu achei, olha, igual a 2, porque o maior seno que existe é 1 e dobrou, virou 2. Agora aqui, se eu passar esse 2 para o segundo membro, ele vai dividido, né? Lá eu vou ter 2 sobre 2. E 2 sobre 2 é 1. Agora, em qual caso que o seno é 1? No caso, π sobre 2, igual a gente acabou de ver, olha. Então, isso que está aqui tem que ser igual a π sobre 2. Seno de 3x menos π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 2, que é o seno de π sobre 2, que dá 1. Então agora, esse aqui, ó, é igual a esse. 3x menos π sobre 3 é igual a π sobre 2. E eu vou passar o π sobre 3 negativo, ele vai para o segundo membro positivo. Eu vou tirar o menor múltiplo comum, que é 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 por 2, 3. 6 por 3, 2. Somando aí, ó, eu passo esse 3 multiplicado pelo 6, ele vira 18. Em cima, 3π. Com 2π, 5π. Então, 5π sobre 18 é o valor x, é a abscissa desse ponto, 5π sobre 18. Agora eu já posso achar o coeficiente angular, eu já tenho o y dos 2 pontos, já tenho o x dos 2 pontos.
O coeficiente angular dessa reta R, ele é dado por ΔY sobre ΔX. O que é delta? Delta é diferença. Você pega o último e tira o primeiro, o que sobra é a diferença. Por exemplo, no caso do Y, qual o Y do último ponto? É 0, porque está na altura 0 do eixo Y, menos 2, que é a altura Y do primeiro ponto. Delta é isso, é a diferença. Você pega o Y do último, que é 0, e subtrai o Y do primeiro, que é 2. O que é ΔX? Você pega o X do último aqui, que é 4π sobre 9, e dele você diminui o X do primeiro, que é 5π sobre 18. 0 menos 2 é menos 2. Aqui a gente tira o menor múltiplo comum, que é 18, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 18 por 9, 2 vezes 4π, 8π. 18 por 18, 1 vezes 5π, 5π. Resolvendo isso aí, nós vamos ter 8 tira 5, sobra 3. 3π sobre 18. E aqui eu vou simplificar essa fração, ó. Dá para eu dividir numerador e denominador por 3 e fica π sobre 6, certinho? Ao invés de colocar na vertical, vou colocar na horizontal. Menos 2 dividido por π sobre 6. É a mesma coisa. Divisão de fração, multiplica em cruz. Então vai ficar menos 2 vezes 6, menos 12. Aqui é como se tivesse 1 vezes π. Então a solução é que o coeficiente angular da reta R é exatamente menos 12 sobre π, beleza? Espero que você tenha compreendido, tenha gostado. E se você tiver gostado, curte aí, comenta, se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Vou deixar rolando para você um clipezinho que eu fiz com meus alunos sobre trigonometria. Espero que você goste. Se quiser, vou te ensinar de um jeito diferente. Vem comigo, vem cantar. Se liga na letra, trigonometria praticar. Vamos memorizar. Primeiro vamos no círculo procurar o seno, pois subindo e descendo ele vai acontecendo, só do 1 até o menos 1. Vem estudar, vem aprender. É só cantar e as regras entender. O cosseno eu faço correndo, pra frente e pra trás. Na esquerda é negativo e mais na direita, e a tangente como vai ficar? Vem que eu vou lhe mostrar. Basta você dividir o seno pelo cosseno e olhar os sinais. Menos por menos mais, e não tem segredo. Vem aprender. É só cantar e as regras